Hello everybody! Bem-vindos ao meu canal English with Camila. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como usar o verbo to be em frases. Bora lá, let's go! To be or not to be? Eis a questão. Se você é um amante de literatura, provavelmente você conhece essa frase dita pelo William Shakespeare na peça Hamlet. Então o verbo to be significa ser ou estar. Mas, peraí, quer dizer que significa duas coisas? Será que o verbo to be tem dois significados? Mas como é que eu vou saber em qual momento o verbo to be significa ser e em qual momento ele significa estar? Quando você usa o verbo to be, você escolhe qual dos significados você quer expressar. E você vai entender se é ser ou estar, dependendo do contexto aonde o verbo to be está. Por exemplo, I am Brazilian. Nessa frase, am é o verbo to be e ele significa sou. Eu sou brasileira. I am Brazilian. Como eu sei que é sou e não estou? Porque ninguém está uma nacionalidade. Eu estou falando da minha nacionalidade. Bom, o verbo to be ele pode ser flexionado de três formas diferentes. Am, is and are. Ou seja, é como se ele adquirisse uma camuflagem para se adaptar a qualquer frase. Assim como a Mística, personagem do X-Men, que muda de forma dependendo da situação, do contexto que ela quiser. Então a forma am só pode ser usada com I, ou seja, am só é usada para a primeira pessoa. I am. Is pode ser usada apenas com a terceira pessoa no singular, ou seja, he, she, it. Ele, ela ou uma coisa. Não necessariamente uma coisa física, um objeto, um animal, mas pode ser qualquer coisa, seja ela física ou abstrata, pode ser um sentimento, pode ser uma situação. Nesse caso, então, o it é qualquer coisa ou situação que não é uma pessoa, não se encaixa na definição de pessoa e no singular. Importante lembrar no singular, ok? Se eu colocar coisas no plural, por exemplo, não é apenas um livro, mas 2 ou 3. Então eu não posso usar it, porque it é apenas para o singular. Eu preciso utilizar they para o plural. E quando se trata de plural, a gente precisa usar a forma are do verbo to be. Nós usamos are para we, they e you. Sim, you. Ué, mas o you não é singular, não é você? Sim, o you pode ser singular ou plural. Dependendo da situação, you quer dizer vocês e não você apenas. Então, justamente por isso, inclusive na gramática nós usamos are para you, é you are. Então, é you are, we are e they are. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto é ou isso está. We are, nós somos ou nós estamos. E they are, eles são ou eles estão. Lembre-se que I, you, he, she, it, we e they não é o verbo to be, ok? O verbo to be é apenas am, is e are. E esse to na frente do be quer dizer o quê? Por que eu não posso fazer uma frase I to be Camila ao invés de usar I am Camila? Por que não? Bom, porque to indica infinitivo, ou seja, na frente não só do be, mas qualquer verbo, indica que esse verbo está no infinitivo, ou seja, na sua forma pura, que não está flexionada. Por exemplo, andar, falar, correr, estudar. Essa é a forma pura do verbo, ou seja, infinitivo. Se eu quiser colocar isso aqui numa frase, por exemplo, estudar, eu quero dizer que eu estudo, então eu vou dizer I study, certo? Eu não vou colocar I to study. Traduzindo isso é eu estudar. Então você acaba falando igual enfim. How? Pense nisso. Aqui vão alguns exemplos para vocês. She is pissed off. They are dancing. It is cold outside. It's cold outside. I am in France.
I'm watching a movie. Para fazer uma frase na forma negativa com o verbo to be, nós apenas precisamos colocar o not depois do verbo to be. I'm not in France. He's not Brazilian. They are not dancing. She's not pissed off. It's not raining. Quando nós usamos o verbo to be e o not, é possível contrair, ou seja, juntar o verbo to be com o not, formando a forma contraída, que é mais normal, mais usual, né, de ser falada no dia a dia. As pessoas não falam you are not, she is not. Né? Então é muito comum você ouvir em filmes, em séries, em músicas, a forma contraída, né? Ou seja, is mais not, nós temos isn't. Isn't. E are plus not, nós temos aren't. Aren't. Quando você coloca essas palavrinhas contraídas em uma frase, o som do T acaba sumindo. Então, they aren't good. Então, o T acaba sumindo. Para você fazer uma pergunta com o verbo to be, você inverte o sujeito e o verbo to be. Por exemplo, is he Brazilian? Ao invés de he is Brazilian, na afirmativa, você apenas inverte a posição, né, e coloca o verbo to be na frente para criar uma pergunta. Is he Brazilian? Am I Shakespeare? Is she pissed off? Are they working? E aí, ficou claro como usa o verbo to be em frases? Bora lá praticar. Let's practice. Affirmative sentences. Qual forma do verbo to be é correta em cada caso aqui? O am, is ou are? Então, na primeira frase, my sister, danana, at home now. Então, a minha irmã em casa agora. Então, eu completo com am, is ou are aqui. O que seria melhor? Então, o correto é is. My sister is at home now. Your purse open. Sua bolsa aberta. Então, qual é o verbo to be correto aqui? Então, your purse is open. Também é o is. Por quê? Porque your purse é it. Ou seja, uma coisa está no singular. Então, eu utilizo is para completar essa frase. Your purse is open. It a quiet and calm beach. Então, esta, uma praia calma e silenciosa. So, it a quiet and calm beach. Então, am, is ou are? Yes. Então, it precisa de is, né? Então, a forma correta, o verbo to be correto, para completar essa frase é is, também. Porque é uma coisa no singular, assim como purse. Your purse é uma coisa só. Próximo, Kelly and Fred, a beautiful couple. Então, Kelly e Fred, um casal bonito. Então, nesse caso eu utilizo am, is ou are. Qual seria o verbo to be correto aqui? Kelly and Fred are a beautiful couple. Isso, então o verbo to be correto é are. Por quê? Porque Kelly e Fred são duas pessoas, certo? E não incluem você. Ou seja, Kelly e Fred eu poderia substituir por they e não por we. Porque não inclui a mim, né? Não inclui a primeira pessoa também. Então, é Kelly e Fred, they, ou seja, they are a beautiful couple. Vamos ver agora as frases negativas. Então, como que é possível completar essa frase aqui com o verbo to be? I feeling well today. Eu sentindo bem hoje. Né? Tempo na tela. Então, I'm not feeling well today. I'm not feeling well today. Próximo. This drink cheap. Ou seja, esta bebida barata. Barata de não ser cara. Então, como que eu completo essa frase aqui com o verbo to be na forma negativa? Tic-tac, tic-tac. Yes, então na forma negativa nós usamos o not. Então, this drink is not cheap ou this drink
isn't cheap. Podemos usar o isn't. Terceira, we busy at this moment. Nós ocupados neste momento. Então, qual seria a forma negativa do verbo to be aqui? Yes. Então é we are not busy ou we aren't busy at this moment. Próxima, you much tall. Você muito alto ou muito alta. Então, como a maioria dos adjetivos em inglês, não dá para saber se eu estou me referindo, né, a qual gênero. Né? Então, os adjetivos em inglês, a maioria deles não são específicos para um tipo de gênero, certo? Então, só eu não sei aqui se é homem, mulher ou whatever. Qual seria a resposta correta aqui? Are not ou aren't. You aren't much tall. You are not much tall. Ok. Vamos ver agora as frases interrogativas, ou seja, as perguntas. Então, my sister is at home now. Eu disse aqui, minha irmã está em casa agora, certo? Só que eu quero perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. Como que eu faço isso? Eu preciso fazer o quê? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Então, essas são as respostas. My sister é o sujeito e is é o verbo to be. Então, o verbo to be inicia a pergunta. Is my sister at home now? Is my sister at home now? Segunda, is her purse open? Is her purse open? Terceira, is it quiet and calm beach? Então, aqui eu inverti o it, que é o sujeito, e o is, que é o verbo to be. Is it? Is it a quiet and calm beach? Não, o número 4, a quarta frase aqui na interrogativa é Are Ken and Fred a beautiful couple? Are Ken and Fred a beautiful couple? Yes, muito bem. Então, se você acertou, parabéns. É isso aí. Pronto! Agora você já sabe como usar o verbo to be em frases. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil e te ajudou a entender a como usar o verbo to be, então clica no botão do joinha, se inscreve aqui nesse canal para você acompanhar os próximos vídeos que eu vou liberar aqui no canal, aulas, dicas e muito mais coisas para te ajudar a destravar o seu inglês. That's it, bye bye!